Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Bem, depois do racionalismo e por meio dele, o cristianismo foi bastante conturbado. Transformaram, desde esse período, o cristianismo em uma espécie de religião de boas obras. Parece até bonitinho. Uma vida devocional, devota, uma vida de boas obras, bons relacionamentos. Todavia, isso de modo algum pode resumir o cristianismo, nem muito menos tratá-lo como sua essência. Então, o cristianismo ele foi se acabando em muitos lugares porque faltava o alicerce. Qual é o alicerce do cristianismo? É a redenção em Cristo Jesus. E isso tem um cunho histórico. Não é uma questão de pensarmos como Jesus pensou, não é uma questão de tentar apenas seguir os passos dele, até porque como pecadores veremos que somos incapacitados de tal coisa. A questão é muito mais profunda e grave. A pergunta que você tem que fazer é: como eu sou redimido? O que é a redenção? A redenção é ser considerado justo aos olhos de Deus por meio da justiça de Cristo Jesus. Portanto, tem a ver com sacrifício, tem a ver com substituição, tem a ver com toda a história da redenção, na qual o Senhor vai revelando como se daria a obra redentora de Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Bem, é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, ele vai recuar na história até Abraão. Você pode perguntar, mas por que ele vai a Abraão? Seria porque ele está tratando de uma questão meramente judaica? Não. Ele está escrevendo para gentios. Lembre que a igreja de Roma é de maioria gentílica. Nós já mostramos isso na introdução, quando ele fala com todas as letras que está se dirigindo para gentios e que o seu ministério é aos gentios. Bem como nós vamos ver isso no fato de que o apóstolo Paulo ele está indo para se defender perante gentios. E os judeus haviam sido expulsos de Roma. Então, ele está escrevendo para o público gentílico, mas falando bastante sobre escritura, vamos dizer assim, judaica. Por quê? Porque a redenção ela é histórica, não dá para dissociar. Observe, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por que ele recua? Por que ele vai até Abraão? Porque a redenção ela tem a ver com toda essa história revelada por nós, para nós, melhor dizendo. Então, o apóstolo Paulo recua para o personagem que é, dentre os personagens da Escritura, um dos principais. Nós temos alguns. Os principais personagens que nós podemos mencionar para a Escritura do Antigo Testamento são Moisés, ainda que ele não tenha tanta relação dentro do projeto redentor, por não estar na genealogia, né? Ele foi um tipo, uma figura de Cristo, mas não está na genealogia, porque ele não era da tribo de Judá. E nós temos Abraão e Davi. Esses são os personagens de destaque, né? Moisés, por causa da lei, por ter escrito todo o Pentateuco. E os outros dois, por serem os pais, né, da nação e aquele de onde vem a dinastia, né, a dinastia davídica, né, e a quem foi dada a promessa. Então, os outros dois pela promessa. Promessa feita a Abraão, que é o pai da nação, a respeito do filho prometido, e também a circuncisão, é claro. Também, depois, Davi, que recebeu a promessa de que o seu filho seria o rei, e o rei para sempre se sentaria no trono, né? Para sempre reinaria. Então, ele recua para Abraão. Abraão é o início da nação. E toda a história redentora tem uma relação com a promessa feita a ele. Então, ele vai para lá. E ele diz assim:
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então observe que ele agora vai tratar algo que já vem sendo tratado em outras cartas, inclusive Gálatas, fundamentalmente, que é a questão da salvação. Ela é alcançada como? Como é que nós recebemos? Que Jesus morreu na cruz, ele não está tratando, porque esse é um fato que eles bem conheciam, e os judaizantes até, que estavam perturbando o cristianismo em todas as cidades por onde o apóstolo Paulo passava, e provavelmente os outros também, por onde eles passavam. Os judaizantes estavam sempre dizendo assim, tá, Jesus morreu na cruz, a salvação é por meio da fé nele, mas não é suficiente, né? Precisa você também estar praticando as obras da lei. E aí, fundamentalmente, o ponto seria a lei cerimonial, né? Porque a lei moral você tem que praticar até por naturalidade, né? Afinal das contas, não matar, não roubar e assim por diante, é claro que você vai ter que obedecer essa lei. Então, Paulo precisa tratar isso. Precisa tratar sobre a salvação. A salvação, ela é alcançada, como é que eu recebo? Como é que eu recebo essa salvação? E o ponto é fé e obras. Tá? O dilema aqui é fé e obras. Como é que Deus justifica o homem? Eu preciso fazer algo para ser justificado e se eu conseguir, aí eu recebo o prêmio. Ou uma vez que eu sou incapaz de fazer aquilo que seria a medida da justiça divina, da santidade divina, e uma vez que eu não consigo, então a fé é o meio pelo qual o Senhor consegue graciosamente a salvação. Então esse é o ponto sendo tratado. E aí ele vai mostrar. E Abraão foi justificado como? Veja que ele não começa pelaquela geração. Ele não começa a dizer assim, como é que nós somos justificados? Ele começa perguntando, e Abraão? Aquele que é nós chamamos de pai da fé, né? Mas é o pai da nação, né? Aquele que foi chamado lá atrás. E a ele foi prometido, né? O filho, é o filho da promessa, que Paulo cita lá em Gálatas capítulo 3. Para ele é que Deus apontava o tempo inteiro para o Senhor Jesus. Então, como ele foi justificado? E ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está citando a Escritura, Gênesis 15:6. E veja como é importante. O apóstolo Paulo, ele está mostrando que o Evangelho, ele está todo fundamentado na Escritura. Portanto, observe pontos. A Escritura, ela é uma só. Veja que ele cita algo do passado e menciona toda uma relação com o presente. Ou seja, a justiça que Abraão recebeu é a mesma justiça que nós recebemos. E ele está fazendo um link, então, né? Uma relação entre Abraão e nós. Portanto, observe que Deus nunca mudou a forma de salvar. Deus nunca mudou a forma de perdoar, justificar e redimir. Todos que foram salvos, justificados, têm uma relação. Porque o plano de salvação é o mesmo. E aí ele é histórico, porque ele acontece na história e, portanto, toda a Escritura é marcada por uma história única, né? Que vai, né, perpassando cada livro da Bíblia, né? E vai culminar, claro, na pessoa do Senhor Jesus. Então, Abraão creu em Deus. Esse é o foco e por isso foi justificado. E aí ele explica, ora, o que trabalha, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se alguém faz alguma coisa, ela tem que ser recompensada por aquilo que ela faz. E aí ele especifica o trabalho, é o exemplo bem claro e conhecido em todo mundo, que o trabalhador é digno do seu salário. O cara foi lá e trabalhou, ele tem que receber, não é um favor. Eu trabalhei, agora estou esperando receber o meu salário. Não vou te pagar não estou afim. Não existe isso. Por quê? Porque é uma dívida. Então, se o homem tivesse de fato, o ser humano tivesse de fato alguma obra, alguma coisa que diante de Deus fosse considerado como um trabalho ou como algo que ele fez e que merece ser recompensado, então obviamente Deus estaria devendo. Esse seria o ponto. Deus está nos devendo alguma coisa? Fizemos alguma coisa que deve ser recompensado?
O ponto é esse. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, mas aquele que não tem, mas recebe mesmo assim, então não foi pelo trabalho. Eu não tenho, eu não fiz, eu não tenho nada que eu tenha feito para ser recompensado de forma a ser uma dívida para comigo. Então, isso que eu estou recebendo é de graça. E vamos fazer aqui a comparação. Se você trabalhou de um dia, por exemplo, você tem que receber porque você trabalhou. É uma questão de justiça. Mas a pessoa que não trabalhou, ninguém chamou, né? Vamos pensar naquela parábola que o Senhor Jesus contou. Lembra? Dos trabalhadores. Vem o Senhor e chama os trabalhadores no início e promete a eles algo, eles vão trabalhar. E ao longo do dia, o Senhor vai à praça da cidade e vai chamando, né? E até chega no último momento, 1 hora para acabar o expediente de trabalho, e ele chama o pessoal, porque se não for ainda, ninguém chamou a gente para trabalhar. Ele disse, vá que eu vou pagar no final, eu vejo o que eu pago. Então, eles que receberam uma quantia que não mereciam, porque eles receberam o valor do trabalho de um dia, mas eles só trabalharam 1 hora. Então, ali é a manifestação do quê? Da graça. Então, a graça é a manifestação da bondade de Deus para aqueles que não merecem. Não merecem. E Abraão foi chamado sem ter nada. Aí você diz assim, mas como é que a gente sabe que Abraão não tinha uma justiça própria? A Escritura deixou os rastros disso, né? Deixou as evidências, os testemunhos acerca disso. Veja o que diz Josué, capítulo 24, a partir do versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Observe o que ele fala sobre Abraão. Olha, Abraão, a família dele, quando estavam ainda na sua terra natal, lá em Ur dos Caldeus, eles serviam outros deuses. Não eram pessoas que estavam vivendo uma vida plena diante de Deus, nem mesmo como adoradores de Deus. Veja, se serviram outros deuses, então eles eram pagãos. É o que nós hoje chamaríamos, os judeus chamariam de gentios, né? Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Veja, quando ele diz eu, porém, ele diz, apesar de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ser pagão, gentil, vamos dizer assim, né? A comparação do judeu com o resto do mundo seria a ideia de um gentil. Um pagão. Eu mesmo assim chamei. Então observe que Abraão foi chamado sem ter nada, nenhuma justiça diante do Senhor. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Veja que agora ele vai para o outro. Percebe que ele usa sempre, aí você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, Abraão e Davi, e a gente pode dizer que o Novo Testamento foca nesses dois personagens, porque para a história da redenção, são os personagens de destaque por terem recebido a promessa. Abraão, a promessa do filho, né? Filho prometido, e Davi, a promessa daquele filho que também é um filho, veja, todos os dois são filhos, só que um filho da promessa da qual viria um povo, então veja, o filho da promessa para Abraão é o filho de onde viria um povo, e o filho da promessa para Davi é o filho que seria o rei que reinaria para sempre. Então esses dois personagens tem um destaque por causa das duas promessas. E ele cita uma fala de Davi que está no Salmo 32. E a fala de Davi é: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, ele cita a fala de Davi mostrando, olha, está vendo Davi? Que é o pai da dinastia, que a quem Deus fez promessa, ele disse que bem-aventurado é o homem que Deus perdoa, ou seja, tem pecados, né? Deus não vai perdoar alguém que não tem pecado, não faria sentido. Jesus não foi perdoado, porque Jesus nunca pecou, né? Então, ele menciona a graça do perdão sobre aquele que é pecador. Continuando o versículo 9, ele diz, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Aí vem um ponto aqui.
Para quem é esse perdão? Esse perdão é só para judeus circuncidados? Percebe que ele está tocando no ponto dos judaizantes? Porque os judaizantes eles diziam, tudo bem, a fé em Jesus é necessária e reconhecemos que Deus enviou para ser aquele que morreria em nosso lugar, mas é preciso ser circuncidado, é preciso ser da descendência espiritual, vamos dizer assim, que seria a ideia de os prosélitos, né? Aqueles que eram gentios, eram circuncidados e passavam a ser como se fossem filhos de Abraão. Né? Eles eram adotados para serem como o povo de Israel. Porque Deus disse que aquele que fosse circuncidado dentre os gentios seriam tratados como iguais, como se fossem de Israel. Então seriam os filhos espirituais. Né? Então eles dizem, não, mas tem que ser circuncidado. E aí agora Paulo tem que mostrar, porque como os judaizantes estavam divulgando suas ideias, e elas não são verdadeiras, né? A circuncisão apontava para Cristo, a circuncisão era um sinal de aliança, que a marca dela, que afetava o órgão do homem por causa da semente masculina, é porque apontava para Cristo. Os judeus foram consagrados, separados e santificados para ser o povo de onde o Filho de Deus seria gerado. Então, por isso que a circuncisão era como era e foi temporária, porque uma vez que o Filho de Deus veio, acabou, cumpriu-se o propósito. O povo judeu cumpriu o propósito de trazer à luz o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Então ele cumpriu o propósito. Né? Então a circuncisão se encerra. E Paulo precisa mostrar que a salvação não era pela circuncisão. Ah, mas era o sinal da aliança. Não. Mas mesmo sendo o sinal da aliança, que tinha um propósito que nos conduzia, né? Conduzia o povo a olhar para o futuro, para aquele que viria, o filho da promessa, a circuncisão não era o meio de salvação. Eles não eram salvos por serem circuncidados. Né? E então ele vai mostrar que Abraão foi justificado, ou seja, ele creu em Deus e Deus justificou antes de ser circuncidado. Se Abraão foi justificado sem ser circuncidado, por que hoje os gentios precisariam ser circuncidados para serem justificados? Por que precisaria entrar dentro do povo de Israel para ser salvo, para ser justificado? Ele quer mostrar que não, que a salvação vem por meio da fé, tão somente. Então, ele segue no versículo de número 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Então, como foi dado, né, a ele? Estando já circuncidado ou ainda incircunciso? Quando ele foi justificado, quando diz o texto, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, quando ele foi justificado, ele estava circuncidado ou incircunciso? E ele responde, não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. Ou seja, Abraão foi justificado sem o sinal da aliança. Abraão foi justificado porque creu na promessa de Deus. Então, portanto, não é a circuncisão que define a justificação. É a fé. E é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. Versículo 11, então, ele diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. E aí, qual é a pergunta que ele está respondendo? Tá, então, para que a circuncisão? Nós já mencionamos. A circuncisão aponta para Cristo porque ela marca a semente dos judeus de onde viria o Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 9, que veremos posteriormente, versículo 4 e 5, mais especificamente o 5, o apóstolo Paulo diz assim, de onde procede Jesus. Então, Jesus, judeu. Então, esse é um propósito fundamental dos judeus. Um deles foi dar a Escritura, o outro, fundamentalmente, trazer o Messias, o Filho de Deus. Então, para que então a circuncisão? Não tinha um propósito. A circuncisão, ele diz, era o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, a circuncisão foi dada porque ele creu. Ele creu, então Deus deu a circuncisão, que era um sinal de que, de fato, ele creu no Senhor. É uma marca daquilo que aconteceu antes, né? Para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, para que a circuncisão? Para marcar o povo que vinha a partir dele. E aí ele diz assim, mas lembre-se,
para ser o pai daqueles que creem, porque ele creu e por isso foi circuncidado. E não o contrário. Ele não foi circuncidado e por isso creu. Ele creu, por isso foi circuncidado. E assim, Abraão se torna o pai da fé, daqueles que creem, portanto, sendo gentios ou não circuncidados, mas também dos circuncidados. Por quê? Porque ele se tornou pai de uma nação que era circuncisa e que cada pessoa que estava vivendo ali deveria viver pela fé segundo as promessas do Senhor. Ou seja, o judeu não era salvo por ser judeu. O judeu não era salvo por ser circuncidado. O judeu não era salvo porque tinha uma lei. O judeu era salvo porque cria no Deus da lei, o Deus da circuncisão, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a salvação sempre foi pela fé. No Antigo Testamento eles não eram salvos pela lei, pelas obras? Não. Eles obedeciam por terem crido. Observe, eles obedeciam, mas antes de obedecer, eles tinham que crer. Eles tinham que crer no Deus que deu a lei, eles tinham que crer no Deus da história, como disse o Deus de Abraão. Eles tinham que crer no Deus que ordenou a circuncisão. Então, para que eles viessem a obedecer, eles teriam que antes se achegar a Deus pela fé. Então, a obediência era o quê? Era uma evidência da fé deles. Porque nós temos um contraste absurdo entre Saul e Davi. É que Saul não obedeceu. Isso mostra que ele não cria de fato, não confiava de fato em Deus. E aí, Saul vivia desobedecendo. Deus dizia assim, faz assim, e ele fazia o contrário. Como, por exemplo, quando Samuel disse que ele deveria esperar que ele chegasse para que ele desse a direção da parte de Deus para que o povo fosse à guerra. Ele não esperou, não esperou. No último momento ele disse, ele não vem mais não, vamos tomar uma atitude. Então ele não confiou, ele não creu. Percebe? O que Davi fez? Davi, apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele continuou esperando, porque Deus havia ungido ele para ser o rei de Israel. Ele estava sendo perseguido até a morte, muitas vezes quase beirando a morte, e teve a oportunidade de se vingar do seu inimigo, e não fez nada. Por quê? Porque ele creu. Ele creu que Deus cumpriria a sua promessa, ele não precisava ele fazer alguma coisa. Ele creu que Deus faria. Então observe a diferença. Então o judeu era salvo por quê? Pela fé. E obedecia por quê? Obedecia porque ele cria. Então a salvação sempre foi pela fé. E isso o apóstolo Paulo quer mostrar. Abraão foi salvo pela fé, a circuncisão foi uma marca desta fé. E assim todos os de Israel seriam sempre salvos pela fé. E por isso eram marcados, e por isso deveriam também obedecer ao Senhor. Dessa forma, Abraão é o pai da fé, tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos. E isso nos conduz a nossos dias, porque nós também somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Portanto, não é de obras, porque nem temos nada para dar ao Senhor. Mas aquele que crê na graça do Senhor recebe a bênção que Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque Deus justifica. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos, glorificamos, exaltamos, porque o Senhor é Deus e é muito bom. E a tua bondade se manifesta na cruz do Calvário, na justiça do único justo e justificador, que nos foi concedida graciosamente, e nós só precisamos entregar a vida, crer no Senhor, confiar completamente nas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque fomos considerados justos aos teus olhos, sem termos justiça própria, e fomos abençoados com a esperança da vida eterna, sem merecermos vida alguma. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.